Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu quero fazer meu primeiro react, digamos assim, de um conteúdo que eu achei bem interessante, que eu encontrei aqui no LinkedIn. Então Augusto, ele gravou um vídeo que eu achei bem interessante, eu vi um pouquinho do vídeo, mas vou ver ele todo aqui com vocês e a gente vai discutir um pouco dele, principalmente trazendo aí para um contexto mais Java, para aquilo que eu vejo, né, que o mercado Java ele acaba exigindo, né. Então eu vou colocar aqui na outra tela, fica aqui comigo. A gente vai dar continuidade ao vídeo e a gente vai iniciar aí o react, ok? Bom, esse é o vídeo que a gente vai reagir. Vou colocar aqui meu headset e eu vou dar o play aqui para que a gente possa estar acompanhando, beleza? Esse daqui é Augusto Galego. Ele tem um canal muito bacana que eu vou estar deixando, né, na descrição. Ele é um cara muito bom tecnicamente, um cara muito forte, né, na questão de algoritmos, estrutura de dados, e ele gravou esse vídeo que a gente vai estar reagindo aqui no vídeo de hoje, beleza? Vamos lá. E tu vai receber uma de três coisas. Talvez seja um take home, aquele famigerado desafiozinho que você leva pra casa pra resolver em uma semana. Talvez seja um Leet Code Live, que você deve saber que eu sou super fã, adoro, acho um método fantástico de contratar gente. E talvez seja um live coding ou um pair programming, algo nesse sentido. Vamos explicar esses três tipos de teste técnico, quais vantagens e desvantagens de cada um deles, como é que eles funcionam. E nesse vídeo em específico não é o vídeo que eu vou te ajudar a se preparar pra eles. Tô preparando outro vídeo só sobre entrevistas de emprego. Se você não é inscrito no canal, dá um subscribe pra ver esse vídeo que eu tô fazendo. Mas hoje a gente vai ver como que esses três funcionam, a gente vai reclamar um monte sobre a nossa área e vamos tentar entender o porquê que parece que a nossa indústria tem uma incapacidade de fazer um processo seletivo decente. Vamos lá, primeiro dos três. Então, só dando um contexto, né, aqui ele está citando três formas, né, digamos assim, de poder avaliar ali um candidato, né, três modalidades de você poder conseguir avaliar um candidato ali num processo seletivo, e ele vai começar falando desse take home. Take home. Eu não vou tentar ser imparcial aqui, tá? Eu odeio take home. Eu odeio com todas as minhas forças take home, eu vou te explicar o porquê que eu odeio take home. Geralmente, o take home vai ser o seguinte: eles vão te dar uma tarefinha que é, faça um CRUD usando Node para cadastrar usuários. Geralmente é algo nesse sentido. E quando é algo nesse sentido, é o pior cenário possível, na minha opinião. Quando eles te dão algo mais ou menos genérico, é horrível. Tem como a empresa fazer isso ser um pouco melhor. Tem como, ao invés de ser esse CRUD, eles me dão, tipo, pegue esse app bugado e refatore para corrigir XYZ. Isso é muito melhor do que faça um CRUD para cadastrar usuários. Por que é melhor e por que eu não gosto nem um pouco disso? Primeiro que é o seguinte, esse tipo de tarefa, esse faça um CRUD genérico usando Node para cadastrar usuários, a empresa vai me dar geralmente uma semana para fazer isso, às vezes 2 semanas, enfim, dão um período de tempo específico, né? Vamos colocar aqui uma semana. Vamos colocar aqui Eu já cheguei a passar por processos seletivos em que a empresa dava bem menos que uma semana. Eu já cheguei a participar de processos seletivos que a empresa literalmente tinha me passado ali o desafio técnico, né, o take home, numa quinta, sexta-feira, e já queria que eu estivesse enviando ali o e-mail, né, de conclusão já na segunda. Então, também, né, já peguei também com esse prazo de uma semana, mas também já peguei com prazo inferior. Eu e concorrente, né? Eu vou imaginar que o meu concorrente é um candidato pior do que eu e que eu sou um candidato melhor, porque eu sou assim. Na maioria das empresas, na maioria das vagas, né, quase sempre que eu tô num processo seletivo, eu já tenho um emprego, eu já tô contratado, o máximo que eu vou dedicar pro seu projetinho é 3 horas. Eu não vou dedicar mais de 3 horas, me desculpa, eu não vou gastar um final de semana com isso, eu provavelmente não me importo o suficiente com a sua empresa pra me dedicar tanto assim pra um processo seletivo, né? Se vocês acreditam que eu seja um funcionário bom, vocês não vão me fazer trabalhar de graça durante uma semana inteira, não faz sentido. O meu concorrente pode ser que ele esteja desempregado. E nada contra, né? Mas se ele estiver desempregado, ou se ele tiver um trabalho mais fácil que ele vai ter, obviamente, mais tempo. o meu, se ele não tiver muitos projetos pessoais, ou se ele for uma pessoa que não faz nada da vida, sei lá, essa pessoa pode dedicar 40 horas. Não é impossível. Lá no início da minha carreira, eu já dediquei um tempão pra take home. Eu já fiz projetos desse estilo de dever de casa, que eu demorei, cara, quase uma semana inteira fazendo, tipo, umas 3 horas por dia, 4 horas por dia, todo dia. E eu passei nessa vaga. Então, né, minha estratégia funcionou. Esse cenário também é ruim porque é o seguinte, né, porque eu tô fazendo o meu próprio código. Eu escrevo ele de fato. Mas um CRUD genérico, o ChatGPT tá muito bom já. Então, isso realmente é um problema que hoje o Take Home ele vai trazer, né? Caso você receba uma simples tarefa de fazer um CRUD, porque de fato hoje o ChatGPT ele de fato consegue estar entregando isso.
inegável, né? Hoje, se você joga lá no ChatGPT que você quer uma API, né, com todas as operações, né, de criar, ler, fazer ali um update, deletar, você passa qual quantidade que você vai estar trabalhando, né? Que nem aqui no exemplo ele está falando de usuários. Então, realmente não é algo difícil para o ChatGPT ele estar fazendo. Então, além do concorrente ele ter aqui 40 horas, enquanto você que talvez está empregado tem um tempo bem menor, além de tudo ele pode estar sim utilizando, embora também nada te impeça de utilizar aqui, né? Também convenhamos. Para mim, na verdade, o que mais pesa mesmo é esse primeiro argumento aqui, é que aqui você está considerando alguém que está trabalhando 3 horas com alguém que está livre, entendeu? Ou com uma responsabilidade menor no time que ela está atuando. Pode ser até que os dois estejam trabalhando, mas aqui você tem uma pessoa que está numa posição de liderança, um tech lead, por exemplo, ou às vezes até um dev sênior, mas que já está meio que exercendo esse papel mais avançado, mais técnico, ou de gestão como tech lead, ou algo mais técnico como especialista. Então esse cara é muito demandado, ele fica cansado, entendeu? Assim, ele tá muito cansado e realmente não consegue dedicar muito tempo para fazer esse CRUD, porque o trabalho dele já toma bastante tempo, ele fica assim esgotado no final do dia, e tudo que ele quer é descansar no final de semana, com alguém que ou tá desempregado, que vai ter muito mais tempo, né? Então isso de fato é um problema. Ou alguém que às vezes está até empregado, mas está num time onde a sua responsabilidade é menor e ele consegue ter uma cabeça mais fresca, digamos assim, para poder... É muito difícil fazendo, né? Cara, se você pedir pro ChatGPT fazer isso, ele provavelmente cospe 90% da tarefa pronta, boa e bem feita. É difícil a gente ter uma diferenciação razoável, e também essa pessoa pode pedir ajuda. Ela pode pagar por ajuda, ela pode ir no Fiverr e pagar alguém para fazer. Ela pode chamar o primo dela, que é muito melhor do que ela, para ajudar nessa tarefa. Esse take-home não vai medir a qualidade do desenvolvedor. Simplesmente não vai. Você nem sabe se foi o desenvolvedor que fez. Claro, depois a empresa pode fazer uns questionamentos sobre o CRUD, só que se o concorrente aqui, honestamente, se ele estudou um pouquinho, né, depois de entregar, ele vai conseguir passar na sua entrevista técnica também, eu acho. Take-home é horrível, tá? Eu acho horrível, não consigo fingir que eu não acho, eu acho horrível. Só que, se for dessa maneira aqui, ó, pegue um app bugado e refatória pra corrigir... Ainda falando sobre take-home, teve uma consultoria que eu passei, cara, poxa, eu caprichei tanto no código, mas tanto no código, e eles nem olharam, cara, eles nem olharam. A vaga, ela foi congelada, tomei conhecimento que eles gostaram do meu código, mas eles falaram que eles olharam por cima e aparentemente estava tudo ok, ou seja, nem deram o trabalho de fazer um git clone na máquina, de clonar ali e ver se realmente estava tudo funcionando, olharam ali por alto, não deram muita importância porque a vaga tinha sido congelada. Então, pô, a sensação de eu ter corrido atrás, sabe, final de semana, tendo feito e etc, pra ter um retorno semanas depois e falar que eles até acharam legal, viram ali por cima, mas que a vaga tinha sido congelada, putz, pô, que aborrecimento. XYZ, eu tiver um acesso durante 1 a 3 horas, esse acesso, por exemplo, esse acesso é me dado em um momento, e eu perco acesso depois de 3 horas, ele é super específico, e ele tem uma entrevista depois, onde a pessoa que tá te entrevistando vai perguntar, por que você tomou essa decisão e não essa? O que você fez aqui e por que você não fez dessa outra maneira? Aí, deixa de ser péssimo e passa a ser ok, porque como você tem um tempo muito curto aqui pra fazer, tipo, você ainda vai usar o ChatGPT, quase com certeza, só que você tem que pelo menos entender o que tá acontecendo, que vai ter entrevista depois e você tem um tempo limitado de acesso ali, entende? Fica um pouco melhor assim. E como isso daqui, de fato, me parece ser mais interessante, né? Na verdade, eu nunca tinha pensado, né, nesse método de avaliação. E, de fato, ele me parece mais interessante. Eu tenho 2 vídeos de refatoração aqui no meu canal, que eu peguei código de escrito e simplesmente dei uma melhorada. Algumas coisinhas simples, mas que já deixaram o código mais legível. E talvez isso realmente possa ser mais interessante, né? Então, fazer o desenvolvedor ali entender repetições, redundâncias em métodos ou em classes, em funções, enfim, coisas que estão sendo ali, talvez, sendo usadas de forma meio redundante, ou muito acoplado e que poderia estar sendo feita uma melhor separação, enfim. Isso daqui, de fato, me parece algo mais interessante do que o simples CRUD, que eu também não gosto. O problema também é muito específico, né? A gente não fica nessa de, será que o concorrente, pra embelezar, ele fez 100% de test coverage? Ele pode ter feito 100% de test coverage pra embelezar. Ele pode fazer uma UI mais bonita. Eu não tive tempo pra fazer nada disso. Então, o tempo limitado, ele vai limitar o quanto de esforço você consegue dedicar a isso e vai meio que nivelar os candidatos.
Essa questão de nivelamento é interessante também, que o fato, nesse caso, ele iria nivelar, coisa que aqui eu consegui entender que ele quis dizer. Coisa que aqui não há um nivelamento, né? Porque considerando essa pessoa, né? Considerando eu, né? Que tô trabalhando, sou muito requisitado, não consigo trabalhar mais do que 3 horas nesse processo seletivo, né? Nesse desafio técnico, com alguém que tem tempo de sobra, de fato, a pessoa vai implementar testes e às vezes nem tava pedindo, mas ela quer fazer um agrado, né? Ela quer um diferencial, então ela vai querer implementar testes, né? Se tem alguma coisa ali envolvendo front, ela vai deixar realmente, né? A interface gráfica talvez mais bonita, enfim. De fato, ela consegue ter esse trabalho maior, que às vezes pode contar mais pontos para ela, mas isso é injusto, porque não significa necessariamente que essa cobertura de teste e a interface mais bonita não significa que eu não consigo fazer. Significa, na verdade, que eu tive menos tempo e não deu para fazer. Mas se eu tivesse aqui com as mesmas horas disponíveis, eu também faria igualmente, entendeu? Então esse exemplo aqui acaba dando uma nivelada de uma forma mais justa. Eu consegui entender o que ele quis dizer. Porque você não vai estar beneficiando candidatos que têm mais tempo. Se for assim, Take Home é um pouco melhor na minha opinião, mas eu ainda não gosto. O segundo que a gente vai falar, né, e você sabe que eu vou falar muito bem sobre ele, é o LeetCode ao vivo. Por que eu acho o LeetCode ao vivo muito bom, né? Porque é o seguinte, estruturas de dados e algoritmos são mais ou menos, vamos colocar aí, 80% do seu trabalho no dia a dia. 80% ou mais. Ah não, pera, não é? Não é. É tipo o quê? 3% talvez? Provavelmente é algo próximo de 3%. Seu conhecimento de estruturas de dados e algoritmos deve constituir, assim, entre 1 e 7% de tudo que você sabe, de tudo que você é capaz de fazer na área de desenvolvimento de software. Por que a gente pega esses 3%? Isso daqui eu achei muito interessante, porque quando ele começou a falar de LeetCode, e ele é muito especialista, né, nesse tipo de assunto, e quando ele coloca ali, né, a porcentagem de 80% brincando, na primeira vez que eu vi, eu olhei assim, poxa, não é 80%. E ele já vai, corrige, joga uma porcentagem bem baixa, né? E eu achei interessante porque, considerando que o canal dele, né, traz muito essa questão de LeetCode, se não me engano, ele tem um curso também que ele ajuda as pessoas nesse tipo de conteúdo. Eu achei muito interessante e verdadeiro da parte dele, porque ele simplesmente poderia ter colocado o LeetCode lá em cima, tipo, você precisa saber disso, você precisa dominar LeetCode, etc. Até mesmo, né, para poder atrair mais gente pro seu canal, pro seu curso, etc. Mas não. Eu achei muito interessante que ele foi muito verdadeiro, né? De fato, 1, 8, 10% talvez já seja o suficiente, porque no seu dia a dia você vai lidar com muito mais coisas, principalmente se você é um desenvolvedor back-end, do que de fato estrutura de dados e algoritmo. Então eu achei isso realmente muito interessante. Eu achei que ele foi muito honesto aqui. Ele poderia puxar sardinha, né? Porque, pelo que eu entendo, né, o canal dele é justamente mais voltado para isso, para estrutura de dados e algoritmo, mas eu achei que ele foi muito verdadeiro aqui e meus parabéns para Augusto. Então, e decide que esses 3% são o que vai eliminar ou não um candidato no processo de entrevista. Faz sentido? É óbvio que não faz sentido. Existe um lugar e uma hora para fazer LeetCode ao vivo. Eu acho que ela é uma etapa que pode ser incluída num processo de entrevista, mas o tamanho de relevância que ela tem que ter é isso daqui. Ela tem que ter uma relevância pequena. Simplesmente não faz sentido. Por que a gente arbitrariamente decidiu estruturas de dados e algoritmos e a gente não arbitrariamente decidiu, sei lá, redes? A gente não arbitrariamente decidiu orientação a objetos, a gente não arbitrariamente decidiu design patterns, sabe? Essas coisas são menos importantes? Estruturas de dados e algoritmos é a coisa mais importante no desenvolvimento? Não, claro que não. É uma decisão totalmente arbitrária e ela foi escolhida porque ela é fácil de aplicar. É muito fácil de aplicar LeetCode e a pessoa ir bem, é muito fácil de auferir se a pessoa foi bem ou não, de ver performance, de medir certas coisas, enfim. O lado bom desse modelo de LeetCode ao vivo, né? Embora eu falei que eu ia falar bem, eu só falei mal. O lado bom disso é que se for ao vivo, a pessoa consegue ver um pouco ali a sua lógica. Ela consegue ver, essa pessoa botou um for loop dentro de um for loop dentro de um for loop, né? Era pra ela saber que isso daí é ruim. Essa pessoa sabe diferenciar um array de um hash map e sabe quando usar o quê. Só que, tipo assim, isso deveria ser básico pra um desenvolvedor. E se a gente pegar LeetCodes muito difíceis, não quer dizer nada. Quer dizer, né? Você vai pegar quem é nerd de LeetCode como eu, e você vai beneficiar pessoas que são nerds de LeetCode como eu. Não quer dizer que eu seja um desenvolvedor excelente, quer dizer que eu estudei bastante estrutura de dados e algoritmos. E agora, pausa pro jabá. Se você tem dificuldade nisso, se você quer aprender mais sobre estrutura de dados e algoritmos especificamente, que eu falei que representa mais ou menos aí 3, 5% do seu conhecimento como desenvolvedor, se você quer melhorar esses 3, 5%, a gente tem um curso, link tá na descrição, curso só sobre estrutura de dados e algoritmos, é só isso que eu vou te ensinar, não vou te ensinar mais nada além disso. Isso é um percentual pequeno de tudo que você deveria saber, tá? Continuando. O jeito que LeetCode é usado é tosco, né? Você pode ter um pedacinho de LeetCode onde
code fácil de 10 a 15 minutos pra ver como é que a pessoa resolve problemas, como é que ela lida com um problema novo, se ela vai botar um for dentro de um for dentro de um for, se ela vai usar else, né? Se ela usar else, você elimina ela. Não, brincadeira. É piada interna, gente. Mas ele serve pra oferir ali uma certa lógica básica. Mas, cara, isso não, tipo, ele é útil quando você elimina alguém que não sabe nada. Só que ele não é útil pra diferenciar candidatos, qual que é melhor que qual. Não faz sentido. O tamanho de importância que a gente dá pra isso é péssimo. Também não gosto de lead code live. Quer dizer, eu treinei muito isso na minha vida, eu sou muito bom nisso. Eu passei em quase todos os lead code live que eu fiz, porque eu treinei isso especificamente pra especificamente passar nas entrevistas. Em cima disso que ele tá falando, né, ele deixa bem claro, como eu falei pra vocês, né, ele é muito focado nessa parte de lead code, e eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, e tipo, acabei de fazer um post aqui no meu LinkedIn, cara, hoje, né, trazendo um exemplo para um desenvolvedor back-end, hoje é muito complicado, né, você trabalhando com back-end Java, por exemplo, e considerando aquilo que as empresas trazem de tecnologia, hoje é muito difícil você focar, pelo incrível que pareça, só mesmo no Java. Então, só focar no Letcode, ou até mesmo no próprio Java, aprendendo, né, as coisas novas que a linguagem está trazendo, até isso está sendo difícil, porque hoje, quando a gente fala de Java no back-end, existe tantas ferramentas que acabam acompanhando, né, uma vaga que se pede ali, né, de um desenvolvedor Java, que, de fato, cara, pelo incrível que pareça, ou você só saber Letcode, ou você só saber estrutura de dados e algoritmos, ou você só saber a parte de novidades da própria linguagem em si, né, aquilo que a linguagem está trazendo as novas versões, realmente representa uma porcentagem pequena, e por isso que eu achei legal desse vídeo, porque é realmente isso que acontece. Hoje, um desenvolvedor Java, por exemplo, que trabalha numa empresa que trabalha com tecnologias boas, por exemplo, com coisas modernas, eu não tô falando daquele Java legal, tô falando do Java mais atual. A gente vai ter que entender o conceito de microserviço, você vai ter que entender o conceito de comunicação síncrona, assíncrona, você vai ter que aprender conceito de resiliência, retry, circuit break, você vai ter que aprender parte de mensageria. Dentro de mensageria tu tem RabbitMQ para estudar, Apache Kafka para poder estudar, você vai ter que aprender um pouco de cloud, observabilidade. Então são tantas coisas que acompanham hoje uma vaga de um desenvolvedor Java, né, o Docker, Kubernetes e etc, que de fato isso daqui vai acabar representando, né, uma porcentagem pequena. Então por isso que eu entendi, achei legal ele ter falado disso, porque de fato isso daqui é uma porcentagem pequena daquilo que você deveria estar avaliando alguém, né? Ainda que você fosse fazer uma etapa disso, de fato deveria ser dado uma relevância menor, caso, por exemplo, um desenvolvedor não vá tão bem. Talvez ele não tenha ido tão bem no Letcode, por exemplo, mas tudo isso que você tem, o cara consegue resolver bem, o cara consegue ter um bom domínio. Então eu, pelo menos, daria muito mais preferência para um cara que tem esses conhecimentos do que necessariamente um cara que é expert em Letcode. Porque quando a gente fala de aplicações Java, quando a gente fala ali no Java do back-end, Java web, cara, tudo isso que eu citei sobre microserviços, sobre cloud, sobre resiliência, comunicação síncrona e assíncrona, isso tudo são temas que se tornam, assim, imprescindíveis. Você tem que saber, você tem que ter minimamente um certo conhecimento, porque as vagas, elas vão te pedir isso, por quê? Porque no dia a dia você vai precisar implementar isso ali no seu ambiente de trabalho. Então achei bem legal ele ter citado, né, a parte de Letcode, mas ter destacado que é uma importância, digamos que um pouco menor. Não que não seja importante, mas um pouco menor. Me ajuda um pouco no meu emprego, é um conhecimento que eu acho importante ter, mas não é tudo. Vamos pra terceira maneira, depois a gente vai falar de uma quarta maneira secreta, né? Que das três é a menos pior, tá? Agora, não é bait, definitivamente live coding e pair programming é a menos pior. Qual que é o lado negativo disso? Algumas pessoas, inclusive eu, têm uma certa vergonha, têm uma certa dificuldade, têm um certo nervosismo em empresas de live coding, desafios de live coding que quando você nunca viu um problema. É difícil, para muita gente é difícil, você tá fazendo pair programming com alguém que você não conhece, você tá tentando fazer um malabarismo ali de resolver o problema, de dizer o que você tá pensando e de tentar parecer um profissional bom, saca? É muitas coisas na sua cabeça. Olha, live code, eu vou te ser muito sincero, eu nunca cheguei a fazer um processo seletivo de live code, mas eu já fiz desafio técnico que tinha ali, né, o cronômetrozinho, e eu vou te ser sincero, eu fico nervoso pra caramba. Eu fico muito nervoso e eu não consigo me sair bem. Eu fico nervoso a ponto de, tipo, pô, tô aqui hoje gravando conteúdo pra vocês, tentando ajudar a comunidade de alguma forma, então eu tenho sim conhecimento pra poder passar, mas quando eu chego na live code, cara, é papo de, tipo, se deixar esquecer como faz
faz um if else, cara. Tipo, óbvio que também não nesse extremo todo, né? Mas realmente me dá um nervoso muito grande, eu ficar totalmente perdido. Eu vejo ali, né, o cronômetro, o tempo ir diminuindo, segundo por segundo, só vai diminuindo. Aquilo dali me dá um nervosismo danado, eu não consigo sair difícil. Daí. Outro problema é que tem uma diferença muito grande em trabalhar num ambiente novo, porque no dia a dia do seu trabalho, você sabe quais projetos a empresa tem, você já começou esses projetos, você já estudou esses projetos. Se a empresa te bota no live coding, que você não estudou nada anteriormente, você só cai de paraquedas e aí tem que resolver o problema, é difícil. É muito, muito difícil. Então, os lados ruins, eles vão desbeneficiar, né? Vai ser mais difícil para as pessoas que têm essa dificuldade a se adaptar ao novo com rapidez e para as pessoas que têm um certo nervosismo, assim. Claro, se você é um dev muito talentoso em Node e te dão um problema de Node para resolver, provavelmente você vai bem, só que, cara, às vezes eu esqueço como é que você faz um for loop, às vezes eu esqueço como é que você faz uma função, e aí você fica ali pensando, pô, será que eu posso usar o ChatGPT para isso? Será que eu não posso? E aí você tem que perguntar para o entrevistador, e é muito overthinking. Mas eu acho que os lados positivos desse tipo de entrevista são maiores que os negativos, tá? Eu acho que, principalmente se a empresa explicitamente falar, você pode trabalhar como você geralmente trabalha, você vai usar... Essa parte que ele falou é interessante, né? Se a empresa ela te dá a oportunidade de você trabalhar como você trabalha, eu acho mais aceitável. Porque o que acontece? Se for para você fazer um live code e, sei lá, você faz um acesso remoto a uma máquina que, sei lá, tem uma IDE toda estranha, não tem autocomplete, não tem nada. Cara, aí eu já acho zoado. Eu acho que se você for fazer um processo para avaliar um desenvolvedor e for trabalhar com esse conceito de live code, comigo, minimamente, você tinha que deixar ali, né, o desenvolvedor usar o ambiente de trabalho que ele já está acostumado. A gente, como desenvolvedor Java, o que a gente trabalha em grande maioria? Com IntelliJ. Então, considerando que no dia a dia você vai trabalhar com IntelliJ, deixa a pessoa ali fazer o código dela no IntelliJ, deixa ela digitar o código dela e quando ficar ali vermelhinho, né, porque está reclamando do import, deixa ela utilizar ali o contra espaço para poder dar o import ali, porque é isso que ela vai fazer no dia a dia, né? Ela vai digitar, vai dar um autocomplete, vai dar o contra espaço para poder importar do pacote, porque se você coloca o seu candidato, né, a programar, sei lá, num bloco de notas, cara, pô, você não vai programar no dia a dia num bloco de notas. Eu acho isso muito injusto mesmo. Se eu te perguntar, por exemplo, aquela classe IntString, por exemplo, de qual pacote que ela é? Se você fosse fazer um processo seletivo agora num bloco de notas e você tem que escrever manualmente ali o import dela, e aí, de qual classe que ela é? Eu não lembro. Eu realmente não lembro. É coisa tão natural, você sabe como usar, você sabe onde que tá o método, você já tem toda a lógica aqui, que é o mais importante, mas se você me perguntar onde que tá o pacote do IntString, por exemplo, eu não sei te dizer. Então, eu acho que a forma mais justa de você fazer um live coding é você deixar ali o desenvolvedor ele trabalhar num cenário mais próximo que ele iria trabalhar ali no dia a dia. Deixa o cara ali utilizar o IntelliJ dele, os autocomplete, o import ali de cada classe, porque é isso que ele vai fazer no dia a dia, né? O ChatGPT. E isso é bom, porque isso você usa no seu trabalho, provavelmente. GPT, Copilot ou qualquer outra IA. E é bom que a empresa veja como você trabalha, porque, né, dentro da empresa você vai usar, dentro da empresa todo mundo usa. Então, por que ela vai querer testar algo que não te permite, sabe? Não faz muito sentido. Às vezes os caras tentam criar um cenário pra te dificultar e te sacanear, cara. Pelo menos parece que é pra te sacanear, porque eles criam um cenário que não é real. Entendeu? Que nem, por exemplo, fazer código no papel, como já participei de processo seletivo em 2019, que era código no papel, sabe? Essas coisas assim do tipo, sabe? Cara, isso daí não é um cenário real, cara. Você vai desenvolvendo no computador, com uma ferramenta, com uma IDE toda moderna. Então, cara, deixa o coitado ali fazer, pelo menos nesse cenário, né? Lá vai ver suas soft skills um pouco. Comunicação, como é que você lida com seus colaboradores, né? Com as pessoas que estão trabalhando contigo, sua capacidade de resolução de problemas, ali o thinking on your feet, né? O quão rápido você é de pensar e de manobrar esses desafios novos que vão surgindo ao vivo. E, claro, se a empresa escolher um desafio bom para fazer, vamos supor que é uma empresa que requer muito conhecimento de SQL, que eles têm, sei lá, eles querem um dev back-end que manje muito de SQL, eles podem trazer um desafio específico. Que essa query aqui tá lenta no SQL, vamos tentar debugar e vamos tentar fazer ela ficar mais rápida. Você pode trazer um desafio focado naquilo que vai ser requerido durante o trabalho para a pessoa resolver.
isso é bem legal. Eu gosto bastante desse, tá? Eu acho que live coding, pair programming, das maneiras populares de se conduzir entrevistas, é uma das melhores. E agora a gente vai pra quarta maneira, a maneira controversa. Isso que é o que vai trazer todos os comentários me xingando nesse vídeo, né? Ninguém tava me xingando até agora as pessoas vão. Que é quando a empresa aplica um teste de QI. Quem indica? É de praxe, né? Que a nossa... Isso daqui é novo, isso daqui é porque, como eu falei, né, eu vi uma parte do vídeo e essa parte que eu já não tinha visto. Teste de QI, quem indica, vamos ver o que ele vai falar. Todo mundo na nossa área xinga o tal do quem indica, porque existem razões muito válidas pra xingar o quem indica, né? Geralmente é uma pessoa não técnica, geralmente quem indica é uma maneira de nepotismo, é uma maneira de privilegiar os amigos do rei, né? Os amigos do fundador da empresa e tal, de botar ali o sobrinho, do tio, do primo, do parente, do vice-presidente da empresa num cargo que ele não teria conseguido se não fosse indicação. Mas o quem indica não necessariamente é ruim, tá? Vocês vão me xingar muito. Porque é o seguinte, a melhor forma de você ver como alguém trabalha é trabalhando com a pessoa. Essa maneira, não tem erro. Se você trabalha com uma pessoa, você consegue, com 100% de assertividade, ver como que a pessoa trabalha. Ou seja, ex-colegas de trabalho, você sabe quais que são bons e quais que não são, né? A sua reputação tá na reta se você indicar um colega ruim de trabalho. Só que se você trabalha com alguém que é muito bom e a pessoa sofreu um layoff, você pode indicar essa pessoa e isso pode ser bom pra todo mundo. Pode ser bom pra você, porque você indicou uma pessoa excelente. Pode ser bom pra pessoa que sofreu um layoff e entrou na sua empresa. E pode ser excelente pra empresa, que conseguiu contratar altos funcionários, que já era validado, que já era uma pessoa boa de se trabalhar, que você sabe que é uma pessoa ética, que não é um farsário, ou enfim, que quer que seja. E convidar esses colegas que são bons pra trabalhar com você é bom. Isso é bom. Se você sabe que a pessoa é boa, é bom indicar ela. Às vezes, você fez projetos pessoais com colegas. Às vezes, você não necessariamente trabalhou com a pessoa num trabalho formal, só que você e seus amigos pensaram, vamos fazer um app aqui pra ficar rico. E não deu certo, né? Por isso que vocês estão trabalhando, vocês não ficaram ricos. Isso daqui é verdade, né? Se ficasse rico, não ia estar precisando mandar aí currículo pra tentar se candidatar a alguma vaga, né? Mas você viu que seus colegas eram bons. Deu super certo, sabe? Vocês fizeram um app legal, você viu que as pessoas eram boas tecnicamente, dedicadas, responsáveis, compromissadas. E às vezes isso acontece também em OSS. Eu já vi, eu tenho amigos que, pelas contribuições de open source que elas fizeram, isso foi uma prova de que elas eram tecnicamente boas, e isso também causou com que outras pessoas do open source recomendassem elas para trabalhar na empresa. Então, você vê, com o seu próprio trabalho aqui, você conseguiu indicações. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que tem empresas, cara, é porque eu não posso ficar citando nomes, eu não vou ficar... eu não quero nada polêmico, mas tem empresa, cara, que eu vejo anunciando vaga, back-end Java. Todo dia tá precisando, e, cara, parece que a vaga é fake, cara, não é possível. Ou então, eu tenho comigo que quem entra lá é só nisso daqui, ó, é só no quem indica, porque não é possível. Às vezes eu entro na Gulp e fico mandando os currículos só de sacanagem pra algumas empresas, às vezes até pra vaga de júnior, cara. E Java de Júnior, de pleno, de seno, mando pra todas, cara. E, sei lá, tem empresa, cara, que é tipo, você manda hoje num dia, no outro dia já tá com aquela mensagem genérica, né? Matheus, nós agradecemos por você se candidatar, papapá, mas avaliando o seu currículo, infelizmente, não vamos prosseguir, papapá, papapá. Aquele texto genérico chato que você já tá cansado aí de ler, né? Que você já recebeu também, com certeza. Então eu fico pensando, caramba, como é que as pessoas entram então nessa empresa? Dá uma sensação de que, sei lá, cara, que realmente é só indicação, porque ainda que você tenha um currículo fantástico, não sei se é a Gulp também que tá me sacaneando, enfim, mas parece que algo acontece que você não consegue, cara, parece que você não consegue. O quem indica, isso daqui na verdade no Brasil pelo menos, isso daqui é qualquer segmento, né, desde TI a qualquer outra área, o que indica é muito forte aqui no Brasil. Às vezes traz pontos positivos, né, como nesse caso aqui, pessoas que realmente são boas, e às vezes é simplesmente por ser amigo ali do rei, né? Essas indicações, elas podem ser positivas e elas garantem, diferentemente de todos os outros testes que a gente apresentou, elas de fato mostram que você trabalha bem. Isso é uma prova, né, que pelo menos uma pessoa gostou de trabalhar com você. Isso é excelente. O take controverso aqui, a minha ideia controversa nesse vídeo, é que o teste de QI, ele é a pior forma de convidar a gente pra empresa, a absoluta pior forma se cair em um desses dois aqui. É horrível, é o pior tipo de teste que existe, tirando as vezes em que ele é a melhor forma. É bizarro, né? O teste aqui do quem indica é a pior forma de contratar gente, mas é a melhor também.
Bom, eu vou jogar aqui pra câmera, peraí. Pronto, eu mudei aqui pra minha câmera, né? Então, assim, finalizando esse vídeo, vou tirar aqui o coisa, né? Cara, gostei muito desse vídeo e uma coisa que ele esqueceu de falar, né? Ou pelo menos ele não deu muitos detalhes e que eu pelo menos gosto, é daquela entrevista técnica que você de fato vai fazendo perguntas ali pro candidato. Você não precisa fazer ali necessariamente um case, você não precisa fazer código, você simplesmente faz ali uma entrevista onde eu faço perguntas e você vai respondendo. E eu particularmente gosto muito mais desse tipo de abordagem do que aquela que vai te dar um case ali para você fazer o código, que às vezes vai te demandar um final de semana que você vai ficar se dedicando, para muitas das vezes a empresa nem te dá retorno. Eu acho isso daí uma grande sacanagem. Mas agora, entrevistas onde eu tô com a minha câmera aqui aberta, eu como entrevistador, você como o candidato, e eu simplesmente começo falando, poxa, você trabalha com Java há quantos anos? Dentro do Java, que você tem trabalhado mais? Qual versão? Ah, você tá na 8, você tá na 11, beleza. Mas o que você sabe assim das versões mais novas? Você tem estudado, tem acompanhado? Sabe, esse tipo de debate, de entrevista, eu pelo menos gosto muito mais. Ah, legal, você conhece os recursos, então até o Java 21, beleza. O que você tem a me falar sobre esse recurso? O que você tem a me falar sobre essa funcionalidade? Ainda falando de Java, né? Você consegue identificar qual que é a diferença de uma exceção checada para uma exceção não checada, né? Quais cuidados que eu tenho que ter? Você conhece ali, né, da palavra reservado synchronized, por exemplo? Qual funcionalidade que ela tem dentro do Java? Você consegue diferenciar o que é uma JDK, o que é uma JRE, o que é a JVM? Você consegue ter isso bem claro? E isso falando só do Java mesmo específico, entendeu? E vou falando um pouco, o que você sabe de string? O que você sabe de interface funcional? Isso dentro do Java. Aí faço umas perguntas, vejo ali mais ou menos como está o conhecimento do cara. Aí a gente pode falar de padrão de projeto. Mas mudando de assunto, padrão de projeto, já implementou algum? O que você sabe ali de padrão de projeto? Você conhece o Singleton? Legal. Me fala como que o Singleton ele funciona. Qual que é a funcionalidade dele? Me traz um exemplo no Spring. Tu acha que o Spring utiliza ali o Singleton em algum momento? Aí você começa a ver o que a pessoa sabe e o que não sabe, né? Você consegue ver se ela é refém, por exemplo, né? Se ela é muito refém de framework ou não. Então, em cima disso, você vai elaborando até chegar em outras ferramentas também, né? Docker, o que você sabe de Docker? Se você sabe construir um Dockerfile, né? Se você sabe criar sua própria imagem, mensageria, AWS, o que você entende ali de Redis, né? O que você entende ali sobre cache e assim por diante. Então, assim, eu também gosto muito desse tipo, acho muito melhor do que simplesmente nesse take home que você joga ali um teste pro coitado fazer e às vezes o teste nem vai ser avaliado, como já aconteceu comigo. Eu acho isso uma falta de respeito tremendo com o profissional. Então, de tudo aquilo que ele citou, achei bem legal, mas pra mim, como desenvolvedor Java, esse que eu citei, né, agora que eu trouxe como exemplo, eu vejo que pra mim seria um dos melhores casos, que já fica tudo resolvido ali na entrevista técnica mesmo, você não tem nenhum deverzinho de casa pra fazer, então tudo fica resolvido ali naquela entrevista, e naquela entrevista eu acho que você já tem parâmetros suficientes pra ou aprovar para uma próxima etapa ou reprová-lo. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer pra vocês. Tô aqui de cenário novo, né, eu mudei o meu quarto, eu mudei aqui de quarto, né, então tô agora aqui no outro quarto que vai ser meu escritório. Espero que vocês tenham gostado. Vejo você aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!